Amém, 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 igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Bom estarmos juntos, mais uma vez, buscando a Deus. Êxodo 16, encontraram? Não vou fazer a leitura de todo o texto agora, a gente já vai lendo e meditando, devido ao nosso tempo, para a gente não estender muito, mas deixa aberto aí em Êxodo 16, do versículo 1 ao 36. O tema que eu quero deixar para a gente meditar hoje é lições do maná. O que é isso? Que negócio é esse, Léo? Não sei também, está na Bíblia aqui, que maná é esse, né? O versículo 31 do texto, ele tem aí para projetar, ele diz mais ou menos que coisa estranha é essa desse maná. Está escrito aí, o povo de Israel chamou o maná, aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então, o que a gente sabe sobre o maná é isso, né? A história que a gente vai meditar hoje acontece, então, no deserto. O povo de Israel no deserto. E o deserto, ele traz muita coisa importante na Bíblia, né? A gente vê o povo de Israel pelo deserto, a gente vê Moisés, antes de liderar, né, a libertação do povo, passou 40 anos no deserto, a gente vê Abraão, a gente vê Jesus, né, enfrentando a tentação no deserto. E o deserto sempre é visto como um lugar de ouvir a Deus, de buscar a Deus. Imagina você, a gente não tem, né, no nosso país aqui, um deserto, aquele lugar, né, onde você não vê nada. Imagina você isolado naquele lugar, você olha para um lado, olha para o outro e você não vê nada. Então ali é esse lugar de refúgio, de silêncio. Sempre na Bíblia a gente vê Deus levando o seu povo, né, falando com o seu povo no deserto. E o deserto, quando a gente aplica para a nossa vida, trazendo para o Novo Testamento também, para nossas aplicações, a gente sempre vai pensar no deserto, mesmo que a gente não esteja no deserto fisicamente, né? Mas a gente enfrenta os desertos da vida, as lutas, as dificuldades. As lutas, quem que não passa luta aqui, deve ter algumas pessoas, né? Depois você faz uma fila aqui para a gente buscar uns conselhos com vocês. Mas o deserto, ele é sempre simbolizado e aplicado nas nossas lutas, nos desertos da vida. E é nesse lugar que Deus sempre fala, que Deus se manifesta. Nesse momento, no a sós com Deus, nesse momento onde a gente não vê o caminho. Muitas vezes o deserto na Bíblia também é chamado da faculdade de Deus, da escola de Deus. É ali que Deus nos treina. Por exemplo, Moisés mesmo, né, antes dele passar os 40 anos de ministério, liderando o povo, ele passou 40 anos sendo treinado no deserto. E aí, é neste lugar, no deserto, com o povo já de Israel liberto da escravidão do Egito, que acontece aqui essa bênção, esse milagre, né, do maná. Na verdade, o maná, às vezes, ele é aplicado às duas coisas, porque aconteceu o alimento de duas formas, né? As codornizes, a carne, que a gente vai ver mais para frente, e também esse tipo de um pão que foi derramado ali, literalmente, do céu. O milagre, de fato, houve um alimento do céu. Que Jesus, lá em João 6, Jesus vai dizer em João 6, que ele é esse pão do céu. Ele aplica no Novo Testamento, ele aplica a ele. O pão que vem do céu. Entende? Então, e quais as lições que a gente pode tirar, então, desse episódio aqui de Israel, que Israel passou, do maná, né, de Deus, desse alimento celeste, milagroso? Eu queria conversar algumas lições com você nessa noite, nesse texto. A primeira lição que eu quero deixar aqui é que Deus nos ensina gratidão. Versículo 2 diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Nós estamos falando do povo que foi liberto do Egito, correto? Debaixo de muitos milagres, de muitas curas, de muitos
sobrenaturais de Deus. Chegando ali nesse momento, na caminhada do deserto, mesmo depois de terem passado tantos milagres, o povo, toda a comunidade, como está escrito aqui, o povo reclamou com Moisés e Arão. E o maná, esse milagre de Deus, mais um milagre de Deus, mais uma intervenção de Deus, surge aonde? No deserto. E debaixo de reclamação, desse ser humano que, a hora que as coisas apertam, a hora que as coisas mudam, sai do seu controle, mesmo ele crendo em Deus e experimentando Deus, vendo tantos milagres, logo ele se apressa em dizer, em reclamar novamente para Deus. Mesmo depois de ter passado tantas experiências miraculosas, ele logo se apressa em novamente reclamar por alguma falta, por alguma situação que acontece. As lições do maná, a primeira delas é que Deus nos ensina gratidão. Versículo 3, continuando, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, preste atenção, e comíamos pão à vontade. Mas vocês, se referindo aqui aos líderes Moisés e Arão, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Espera aí, eles esqueceram do que eles eram lá no Egito? Que eles eram escravos, eles esqueceram a situação que eles estavam lá no Egito, 400 anos de escravidão, eles esqueceram que foi Deus quem os libertou lá daquela escravidão, e eles estão agora reclamando porque eles estão passando por esse deserto, lembrando que essa caminhada no deserto é exatamente em saída, em fuga, em libertação da escravidão que eles estavam, saindo de lá, atravessando o deserto para ir para essa terra prometida do Senhor para eles. Parece que eles esqueceram disso, né? E aí eles começam então a reclamar, e é interessante a reclamação deles, que às vezes a gente lê assim, a gente pode não se atentar. Eles disseram que nós estávamos lá na escravidão, lá no Egito, como escravos, ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Escravos? Não, isso aqui é exagero. Isso aqui é aquela coisa de gente que reclama. Sabe, eu me lembro muito bem quando eu era pequeno, né? Aí a mãe vinha, né? A família pobre era sempre assim, né? Quem sabe a sua também. Aí vinha lá e dividia a comidinha certinho, né? A carne para cada um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. A mãe não faz acepção de nenhum filho, coloca tudo igualzinho, para ninguém reclamar. Mas sempre tem aquele egoísta, né? Sempre tem aquele com o olho grande, que acha que a fome dele é maior do que todo mundo, e diz, mas o meu tem menos, eu quero mais. O reclamão é assim. Ele não vê o que tem, ele fica criando coisas, ele fica aumentando a situação. Ele acha que ele pode comer o de todo mundo. E o povo está dizendo aqui, lá na escravidão, no Egito, que mentira, como escravos, nós tínhamos panelas de carne. A pessoa em queixa, em reclamação, é interessante, né? Ela vê coisas que não existem, mas ela não vê aquilo que existe. E é interessante também que eles eram pastores de ovelhas, eles tinham animais ali caminhando pelo deserto, mas eles não queriam usar seus animais para se alimentarem. Deus nos ensina gratidão. Continua, versículo 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Olha o que Deus está trazendo à memória deles. Vocês esqueceram de quem os libertou? Versículo 7. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Interessante que mesmo com todo esse contexto, mesmo com toda essa reclamação, depois de toda a libertação, todo o milagre do Senhor, toda a provisão do Senhor, o Senhor ouviu a queixa deles. Deus é bom demais, não é verdade? Porque, aliás, tem um texto em Lamentações que fala, se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente já estaria consumido. A gente já seria pego, morto pela boca.
Porque o tanto de besteira que a gente fala, né, na hora de uma dificuldade, a gente já teria sido pego, morto pela boca. Mas mesmo assim o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele ainda ouve as nossas queixas, mesmo sem sentido, sem razão. E o Senhor ouviu a queixa deles. Me chama a atenção também o fato dos líderes perguntarem para eles: vocês estão queixando de nós? Espera aí, se vocês não estão bem com Deus, vá falar com Deus. Vocês estão falando com a gente, quem somos nós para vocês queixarem da gente? Isso também eu acho interessante, porque quando a gente está nesse espírito de reclamação, a gente começa a querer transportar a responsabilidade para o outro. Quando você não está bem, né, com você, com a vida, com tudo, a gente começa a ver tudo ao redor ruim. Você começa a brigar com todo mundo, você começa a reclamar de todo mundo. Mas espera aí, o que a gente tem a ver com isso? Você começa a explodir, e principalmente com quem está mais ao seu lado, não é assim? É o cônjuge que está com você toda a vida, aí você está chateado com o chefe você não pode falar nada, a gente descarrega onde? Mas ainda bem que a gente tem que ter sabedoria, a gente chega, o que está acontecendo? O que aconteceu? Veja, não sou eu o seu problema, eu sei que deve estar acontecendo alguma coisa, mas não sou eu o seu problema. Moisés faz exatamente isso. Espera aí, gente, o que vocês estão acontecendo? Vocês estão chateados com alguma coisa? Vocês estão reclamando para a pessoa errada. Ok? Então a gratidão trabalha tudo isso em nós, para a gente ter um coração amolecido, grato a Deus, grato às pessoas, grato a tudo que acontece na nossa vida. Sabemos que temos muito mais desejos, expectativas, outras coisas que a gente quer alcançar, amém. Mas tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que Deus já tem feito, tudo aquilo que a gente experimenta a cada dia já é motivo de muita gratidão, sim ou não? Aí a gente vê aqui os libertos, as pessoas libertas, ajudadas por Deus, né, tiradas do Egito, se tornando agora ingratos com Deus, o seu Senhor. Se não fosse o Senhor, eles continuariam lá, escravos, gemendo. Eles esqueceram das grandes queixas deles lá no Egito, clamando a Deus: Senhor, nos tira daqui. Quando você lê Êxodo lá no início, é isso que a gente ouve. E aí diz lá no início, se não me engano no capítulo 3, que Deus ouviu o sofrimento deles. Mas Deus é tão bom, que mesmo depois de libertar o seu povo, tirar eles de todo aquele sofrimento que eles tanto pediram, a ajuda do Senhor, e o Senhor ajudou, os libertou, agora estão eles aqui, ingratos com o Senhor, e o Senhor ainda ouve a queixa deles. A gente pode pensar: mas esse povo é duro, esse povo é do jeitinho de mim e de você, do jeitinho de nós. Nós somos assim. Quem sabe alguns não são, depois vocês me procuram, me ajudam um pouco, eu quero receber um pouco disso. Quantas vezes não somos ingratos com o nosso cônjuge, com o nosso familiar, né, que está ao nosso redor, que tanto nos ajuda, com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor. Amém, gente? Lições do maná, eu acho que é uma coisa boa que a palavra de Deus nos ensina aqui. Deus nos ensina gratidão. Gratidão.